Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos reagir ao Nicolas Ferreira falando da operação que teve no Rio de Janeiro. Vamos lá! A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante Aqui ele está falando do Charlie Cook, aquele que foi assassinado nos Estados Unidos. é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados da Marinha, foram todos negados. E ainda com o argumento de... Isso aqui é uma vergonha para o governo Lula. Vergonha, vergonha, vergonha. Como é que o governador do Rio de Janeiro pede para que o Estado ajude ele nessa operação que aconteceu e o governo simplesmente lava as mãos para isso? Cara, é absurdo demais. Mas só podia vir desse governo de esquerda, como sempre, né? de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as forças armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As forças armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso, quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E está dando no que deu. Gente, criminoso tacando bomba pelo drone, em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia, estavam lá, ó, fazendo L, quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, ai, mas matou 60, infelizmente.
4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4. Sargento Hélio... Isso aqui é importante. As únicas mortes que devem ser lamentadas são as mortes dos policiais. As mortes dos criminosos não devem ser lamentadas, pelo contrário, devem ser comemoradas, porque criminoso não é para ser tratado como cidadão de bem. Quem anda com fuzil e atira na polícia é criminoso e não cidadão de bem. Weber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60, de fato, ali que morrer, deveria ter morrido, era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí vocês vão falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nosso, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí? Até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta que o governo dá a tudo isso é uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nada solicitado. Então, peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim. Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que, na verdade, tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível, sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento, o que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado, presidente. Então é isso, pessoal. Nicolas Ferreira deixando clara a posição da direita, do cidadão de bem, e quer ver o criminoso ou na cadeia ou morto, porque o cidadão de bem não pode ficar sobre o jugo do criminoso. O criminoso é que tem que ter medo do cidadão de bem e não o contrário. Porque se depender dessa esquerda, o criminoso terá toda a liberdade do mundo para fazer o que bem entender, enquanto o cidadão de bem fica refém dentro da sua própria casa. E isso não pode acontecer. Nicolas Ferreira subiu na tribuna, falou o que todo mundo quer ouvir, o que todo mundo quer falar. O lugar do criminoso ou é na cadeia ou é no cemitério. As únicas perdas que têm que ser lamentadas são a perda da vida dos policiais e não dos criminosos, como a esquerda está fazendo. Então, muito bem colocado, Nicolas Ferreira.
falou muito bem, e é isso aí. Que o Nicolas e nossos parlamentares de direita, que realmente se importam com o cidadão de bem, continuem se posicionando, continuem falando e não deixem que a esquerda possa dominar o discurso com essa narrativazinha de que morreu cidadão, morreu não sei, não, morreu criminoso. Os únicos cidadãos que morreram ali foram os policiais, infelizmente. Mas os criminosos que se lasquem, os criminosos que se danem. Não devemos nos rebaixar e temos que ter políticos que falem a verdade, que falem que essa operação é uma operação de sucesso, porque está fazendo um bem para a população do Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.